E aí galera, tamo aí para mais um vídeo, review do capítulo 222 de Boku no Hero. Antes de começar a falar desse capítulo, 40 mil visualizações no review do capítulo anterior. Seria muito bom se toda semana fosse assim, porque o anterior mesmo deu 4 mil visualizações, então dá aquela desanimada, então tudo bem. O capítulo passado foi um grande capítulo, revelações, então naturalmente vai ter bastante visualização, mas 40 mil, 42 mil que tá agora. Muito obrigado a quem assistiu e quem não se inscreveu, obviamente aproveita aí para se inscrever, tem review toda semana e quem tiver na verdade, né, vendo esse vídeo também por coincidência, se inscreve no canal. E também outra coisa, foi confirmado o segundo filme de Boku no Hero, vamos ver aí com mais informações, né, mais pra frente, ainda nem saiu o primeiro aqui no Brasil, meio que não sei se vai dar tanto acesso assim, né, no cinema, já que vai ser um negócio completamente atrasado, a gente vai pelo menos para incentivar de alguma forma a indústria, mas vamos lá. Esse capítulo foi mais tranquilo, foi mais diálogo mesmo, né? Mas a gente teve algo mais sobre esse médico aí, sobre o doutor misterioso, né? Teve o diálogo principalmente dele com o Shigaraki. E não só isso, né? Mas o passado do Shigaraki ele foi resgatado pra a gente ter um entendimento maior do envolvimento do próprio médico nesse passado dele também. O passado dele foi, né, reprisado basicamente, dele sendo resgatado pelo All For One. A gente sabe como é que aconteceu. Mas é sempre bom relembrar o fato dele ter sido resgatado pelo All For One e a forma como ele se sente injustiçado e marginalizado por não ter sido salvo por ninguém, por não ter sido ajudado por ninguém, e que é sempre aquela mesma desculpa que o próprio All For One falou, né? Do pessoal passar e pensar, olha, alguma hora vai surgir algum herói pra ajudar esse garoto aí, então não é meu dever fazer alguma coisa. Então é normal realmente que isso aconteça quando a gente tenha uma formalidade no quesito dos heróis. Só quem pode aplicar, né? Só quem pode exercer a profissão de herói é quem tem a licença do governo. Senão você acaba não fazendo isso. Mas mais do que isso, é um negócio muito volátil, essa sensação, esse comportamento das pessoas que eu vejo até... Eu até cheguei já a falar isso aqui num dos meus vídeos, mas acontece muito na vida real quando a gente se depara numa situação em que tem que ajudar alguma pessoa, ajudar alguém precisa de ajuda. A gente para e pensa, bom, esse é o dever do governo. Eu não preciso fazer isso. Eu já pago muito imposto para o governo fazer isso aí. Então é a obrigação dele, eu não vou fazer nada. Muitas vezes isso acontece, eu já vi pessoas falando isso. Então acaba sendo uma terceirização desse heroísmo, né? Não que a pessoa fosse obrigada a fazer alguma coisa, mas acaba, em algumas situações, as pessoas pensando dessa forma, o que prejudica o ato de heroísmo por si só em alguns momentos. O que a gente sabe também desse capítulo é que ele acabou perdendo a memória e o que aconteceu de fato com a família dele, né? O que de fato levou a família dele a acabar parando no rosto dele, né? Virando mãos. A gente descobre finalmente o que aconteceu em volta disso, que ele na verdade perdeu a memória e não sabia. Ele não sabia que tinha deteriorado a própria família. Duas coisas aí. Primeiro, é normal que isso aconteça, o fato dele ter um evento extremamente traumático e por conta disso o cérebro não consiga processar essa informação que acaba lesionando tanto a fisiologia da pessoa que o cérebro acaba deixando meio que à parte, acaba ocultando e bloqueando essa memória para que a pessoa não sofra tanto assim. Então isso acaba podendo também, acaba sendo suscetível também a ser resgatado, a ser relembrado em algum momento onde a pessoa tem algum vislumbre de algo que remeta a esse trauma, e assim a pessoa acaba lembrando que foi isso que aconteceu, né? O próprio médico falou pra ele, olha só, aqui tá o resto do que sobrou da sua família, todas as mãos aqui, e você realmente matou a sua família, você tem um poder X e você usou esse poder contra a sua família, mesmo sem querer. Então, lide com isso. O médico completamente insensível, né? Claro que o médico, como profissional, ele tem essa função de dar a informação exata do que aconteceu, infelizmente, mas esse médico a gente sabe que não é tão do bem assim, né? Mas mesmo assim, isso acaba apertando o gatilho pro Shigaraki ele acabar recuperando essas memórias, e aí, meu amigo, aí tudo volta à tona, Shigaraki chega a vomitar porque vê as mãos das famílias, sabe? E eu fiquei me perguntando, duas coisas que eu fiquei me perguntando. Primeiro, as mãos das pessoas não foram deterioradas, tudo bem, ainda é aceitável, já que ele deteriorando, por exemplo, segurando o rosto da pessoa, sabe? Aí a pessoa teve a cabeça toda deteriorada, ficou ainda com as mãos intactas, ou então acabou, sei lá, tocando numa das mãos, não tocou nas duas, enfim. Só é meio que uma coincidência que todas as mãos sobraram, né? Mas enfim, sobraram e dá pra a gente arquitetar e roteirizar de uma forma que isso soe natural.
E outra coisa é o envolvimento do próprio médico em saber o que aconteceu. Porque se foi um evento isolado, se por exemplo o Shigaraki era um marginalzinho ali, tipo, cara, ninguém tava, um moleque completamente largado, e o passado dele era na verdade de ter matado a própria família, como é que exatamente o médico e o All For One sabiam disso? Porque o All For One, quando ele chegou ao Shigaraki, parecia muito que era só uma situação casual dele ver um moleque ali isolado, tipo, completamente marginalizado, e tentar estender a mão pra ele, nem que fosse com segundas intenções para tentar usar ele como uma arma no futuro, né? Mas mesmo assim, soou um tanto estranho o fato de o médico já saber o que de fato tinha acontecido. Tudo bem, ele pode ter investigado para chegar nessa conclusão, mas será? Eu fiquei com o pé atrás em relação a isso, com a possibilidade deles, na verdade, já estarem envolvidos com o Shigaraki, com a família do Shigaraki antes disso acontecer. Não sei se eles já conheciam a família dele, se a família dele tinha alguma importância. Bom, eu fiquei com esse pé atrás, não sei vocês. Seguindo, o médico, mais pro presente já agora, né? O médico ele decide dar poderes ao Shigaraki. A gente sabe que muito provavelmente é o poder dos Gnomos, né? Como o exército, com o exército como um exército, né? Estando à disposição dele. Não sei se é algo completamente diferente. Acredito que, pelo menos por enquanto, seja isso mesmo. Mas algo que eu fiquei me perguntando também nesse capítulo, em relação ao médico, é em relação à motivação dele. Porque eu não senti que ficou tão claro assim. Ficou meio que tipo assim, eu vou ajudar você. Depois ele fala que o Shigaraki ele tem que passar no teste dele para conseguir, né, ter a disposição dele de fato para o médico ele ser convencido de que pode fornecer esse poder ao Shigaraki. Mas o médico ele foi muito convencido, até a própria Liga dos Vilões falou, pô, mas foi fácil assim do médico conseguir ajudar a gente. E eu senti falta de uma explicação, de uma motivação para esse médico. Claro, muito provavelmente a gente ainda vai ter, já que ele é um personagem muito oculto desde o começo, já que ele, né, é o médico do Midoriya. Então, ele vai ter, obviamente, mais aprofundamento, mas eu senti. Ainda mais com a primeira aparição de fato dele, onde ele tá conversando como uma pessoa maléfica mesmo, né, com uma pessoa sem máscara nenhuma, ali, né, da forma que ele não se apresentou à primeira vista. Então eu esperava que isso fosse ser explicado nesse capítulo, não foi, senti falta, mas beleza, né? Mas ainda assim eu gostaria de ver essa explicação para a motivação desse personagem. Por que ele exatamente está querendo ajudar o Shigaraki e por que ele está facilitando tanto assim a ajuda pro Shigaraki. Mas o teste que ele passa pro Shigaraki é ele precisar domar o Gigantomachia, que aliás, né, não só o próprio exército dos gnomos, mas também o próprio Gigantomachia seria também, né, uma das armas sendo fornecidas a ele, né, estando ao comando dele. E esse vai ser realmente o primeiro teste, o primeiro grande teste do Shigaraki, que ele vai ter que fazer sozinho. O próprio Dabi, aliás, eu já vou entrar no parênteses do Dabi, mas todo o resto da Liga dos Vilões não pareceu ter a intenção de ajudar o Shigaraki, porque basicamente eles já estavam apanhando do Gigantomachia. Então eles estavam meio que botando o pé pra trás ali, falando, ó, é contigo aí, o teste é pra você, então se vire. O Shigaraki, vamos ver como é que ele vai sair, mas pelo menos ele tá motivado, já é alguma coisa. Mais um detalhe sobre o Dabi é que ele foi chamado pelo médico dizendo que precisava de umas ajudas dele aí, se tratando do High End, que é aquele gnomo que lutou contra o Endeavor. Aí nesse caso a gente já faz a ligação, né não? Talvez ele esteja querendo falar com o Dabi se tratando do próprio Endeavor. Não, obviamente, né? Se tratando do High End por si só, mas também relacionado ao fato dele ter sido derrotado pelo próprio Endeavor. Então talvez haja uma conversa em relação a isso aí. Tá muito na cara. É outro mistério que também tá muito na cara, mas a gente fica sempre com aquela pulga atrás da orelha querendo saber, querendo a confirmação finalmente disso aí. Mas acho que vai ser algo que vai ser outra coisinha que vai dar pilha, né? Vai dar pano pra manga nessa teoriazinha do Dabi ser também e é filho do Endeavor e irmão do Todoroki. Vamos ver como é que chegará que ele vai se sair. E no final a gente tem o narrador falando, né? Acredito que seja o narrador falando e não um dos personagens. Mas se tratando do novo vilão, que a gente ainda não sabe o nome, mas é da porra da empresa lá, né? Vou estar botando a imagem na tela aí, não sei, a gente sabe o nome dele, né? Mas é basicamente falando sobre a destruição da Liga dos Vilões. O que remete ao fato de o Shigaraki ele precisa passar nesse teste para conseguir dominar o Gigantomachia, mas não só isso, mas ele também vai precisar passar por esse, não só pelo teste agora, né, mas pela prova real de conseguir não deixar que a Liga dos Vilões ela seja extinta, porque o cara ele vai com tudo.
o cara ele aparenta não estar de bobeira. A gente não tem ainda um total conhecimento ali do poder bélico dele, mas a gente sabe que ele tem dinheiro. Então ele já está numa posição consideravelmente maior do que o próprio Shigaraki. Ele desenvolve equipamentos que são utilizados em pessoas com individualidades. Claro que são equipamentos do cotidiano mesmo, né? Mas pode ser que ele também esteja fabricando coisas que sirvam como equipamento bélico. Ele já está na vantagem. Então o Shigaraki ele vai precisar, realmente vai ser um arco para o Shigaraki ele se provar como vilão. É muito bom que isso aconteça, porque, como eu falei, ele tá pecando muito, tá muito atrasado em relação ao próprio Midoriya ou os outros heróis mesmo. Tá muito atrasado mesmo. Então ele precisa recuperar esse tempo perdido, e eu fiquei me perguntando se esse arco também não vai dar mais enfoque ao próprio Bakugou e o Todoroki do que o próprio Midoriya, porque o Midoriya ele já tinha a licença provisória, então ele já podia atuar como tal, atuar como herói, mas o próprio Bakugou e o Todoroki não. Então talvez seja uma forma de explorar também eles mais do que o próprio protagonista, porque no capítulo retrasado, se eu não me engano, né, eles pegaram a licença de herói, então eles já estavam colocando o heroísmo deles em prática. Eles já estavam combatendo vilões, já foi mostrado isso, junto do All Might. Então talvez eles acabem tendo mais destaque também, até porque o Midoriya ele tá com um upgrade muito grande, então fazer com que o Bakugou, por exemplo, ele tenha uma evolução maior nesse arco, né? O Todoroki ele tem o fato dele usar fogo e gelo, então ele já tem uma vantagem muito grande disso, mas o próprio Bakugou em si tá precisando de um pouco de um upgrade aí. Mas vamos ver no que esse arco vai dar. Espero que você tenha gostado da análise. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar mais reviews semanais de Boku no Hero. Não se esqueça de se inscrever, é muito bom quando o pessoal se inscreve, deixa muito animado para continuar. E também ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!